Bom, meus irmãos, nós estamos continuando a série de pregações A Voz dos Profetas. Hoje nós vamos olhar mais de perto o livro do profeta Obadias. Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Ele tem apenas um capítulo que é composto de 21 versículos. E o nome Obadias significa servo de Javé, servo do Senhor. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Obadias, ou o seu aplicativo, o canal que você usa para ler as escrituras. Abra no livro do profeta Obadias e mantenha aberto, porque neste livro nós vamos nos debruçar agora pelos próximos minutos, pedindo ao Senhor que nos esclareça a respeito da sua vontade, nos toque o coração. Me acompanhe agora num pedido de oração para que o Espírito de Deus fale a nós. Senhor Deus, nós bendizemos o teu nome e te agradecemos pela tua palavra que o Senhor deixou registrada, se revelando a nós, se mostrando a nós, de maneira que nós podemos conhecer mais de ti através dela. Nós te pedimos que nesta noite teu Espírito tenha liberdade de falar ao nosso coração e que ao ouvir a voz do teu Espírito, o nosso coração se amoleça e possa ser ministrado pela tua presença, pelo teu ensino, pela tua orientação. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, embora a data que o livro de Obadias foi escrito não seja uma unanimidade, entre os estudiosos, aliás, boa parte dos livros proféticos, existem dúvidas a respeito da data precisa, Apenas alguns desses livros, os profetas dizem exatamente o período, citam reis, ou citam alguma situação que é capaz de identificar o período em que o livro foi escrito. Esse não é o caso de Obadias. Obadias não diz com clareza, não marca nenhum fato histórico, nenhum evento que nos permita dizer exatamente em que ele foi escrito. No entanto, embora não haja unanimidade, há uma forte corrente que coloca o livro de Obadias como tendo sido escrito depois do momento em que a tribo de Judá foi levada cativa pelos babilônios. Esse cativeiro babilônico se deu em 587 a.C. Então é muito provável que o livro de Obadias tenha sido escrito depois dessa época. E é muito provável que Obadias tenha, inclusive, testemunhado esse momento em que o povo foi levado cativo, em que os babilônicos destruíram boa parte de Jerusalém, dos seus muros, e levaram o povo de Judá cativo, já que o povo de Israel, ou o reino de Israel, o reino do norte, já não existia mais, já tinha também sido levado exilado. É possível que Obadias tenha escrito, inclusive, esse seu livro no cativeiro, no exílio, esse exílio babilônico que durou 70 anos. Durante 70 anos, depois que o povo de Israel, israelitas do Reino do Sul, de Judá, foram levados cativos pelos babilônicos, eles passaram lá 70 anos. E é possível que durante um período, uma parte desses anos, Obadias tenha escrito os seus textos. E é possível que ele tenha escrito isso se lembrando e rememorando a crueldade com que o Império Babilônico agiu e atuou, levando o povo de Judá cativo. Para a gente compreender o cenário desse pequeno livro, desse livro pequenino, mas rico de ensinos, nós precisamos lembrar novamente da família de Abraão. Eu disse aqui já algumas vezes nessa série que quando nós olhamos para as Escrituras, sobretudo para o Antigo Testamento, nós vemos, na verdade, a narração ou a descrição da história de uma família. E essa história, a descrição é a história da família de Abraão, aquele que foi chamado por Deus, a partir de quem Deus disse que iria levantar uma grande nação. E para o livro de hoje, nós precisamos voltar e relembrar a família de Abraão, porque o livro de Obadias trata do aviso de que a justiça de Deus alcançaria a família, um galho da família de Abraão, chamados os Edomitas. E a justiça de Deus alcançaria os Edomitas por causa de uma longa história de desavenças familiares,
eu tinha preparado aqui, inclusive, localizado uma árvore genealógica. Eu acho que eu esqueci de mandar essa árvore genealógica para o meu amigo Jonathan. Eu vou tentar fazer isso agora, Jonathan. Vamos ver se dá certo você mandar essa árvore para a gente, tá certo? Porque essa árvore vai permitir, meus irmãos, que a gente identifique de maneira ainda mais clara a quem essa profecia está falando, né? E ajude a gente a identificar, então, diante dessa profecia, a situação que estava se passando naquele momento. Então, mais um dedinho de tempo aqui, só até eu colocar essa imagem para o meu amigo Jonathan, e vocês poderem ver também aí. Ok. Jonathan, vê se dá certo colocar para todo mundo acompanhar junto, tá certo? Opa, meus irmãos, me desculpem. Mas essa imagem é importante para a gente dar esse passo, tá? Muito bem. E aí, Jonathan, já chegou por aí? Eu estou insistindo nessa árvore genealógica, porque você vai poder entender exatamente sobre quem nós estamos falando quando nós falamos dos edomitas, que são o povo para quem a profecia de Obadias é apresentada, né? O livro de Obadias é basicamente uma exortação para os edomitas. Vamos ver se dá certo, Jonathan. Se não der, diga que eu passo para frente, mas se der, coloca aí essa árvore genealógica para o pessoal acompanhar. Opa, vai dar certo? Maravilha, tá chegando aí. Muito bem. Bom, eu insisti nessa árvore, meus irmãos, porque nela você vai poder ver exatamente de quem é que a gente está falando. Então, se você olhar aí em cima, logo no começo, tem o nome chamado Sem. Sem era um dos filhos de Noé. Os descendentes de Sem são chamados de semitas. Então, os povos semitas vêm dessa linha hereditária, vamos dizer assim. Vem uma descendência de Sem, aí com vários nomes. O final desses nomes, o último desses nomes é Naor. Não sei se é possível sinalizar, ou se eu consigo sinalizar aqui. Isso. Ao final, nós temos Naor. Naor é o avô de Abraão, pai de Tera. E Tera, então, pai de Abraão, logo em seguida. Abraão casou-se com Sara, né, e de Sara nasceu Isaac, conhecido como filho da promessa. Abraão também teve um relacionamento com Agar, de quem nasceu Israel, e com Quetura, depois da morte de Sara, onde também nasceram outros filhos. Mas de Sara nasceu Isaac, que é o filho da promessa. Isaac casa com sua prima Rebeca. Veja que Rebeca era descendente de um dos irmãos de Abraão. E casados, então, Isaac e Rebeca, eles têm 2 filhos. Lembra que nós falamos sobre isso? Os filhos são Esaú e Jacó. Jacó, nós já vimos várias vezes que ele é chamado de Israel. Mas Esaú é chamado de Edom. Então, essa profecia, ou esse livro do profeta que nós estamos vendo, esse livro de Obadias, me perdoe, o livro de Obadias foi escrito especificamente para levar uma palavra a respeito dos atos, das ações do povo edomita, e para anunciar que Deus tinha algo a dizer sobre a maneira como os edomitas estavam vivendo ou tinham vivido suas vidas. Então, os descendentes de Jacó, ou de Israel, e de Esaú, eles, na verdade, acabaram se tornando herdeiros de uma disputa, meus irmãos. Uma disputa que nasceu em um lar desequilibrado, o lar de Isaac e Rebeca, que se amavam muito, mas que não foram muito felizes na educação dos seus filhos. O relacionamento entre Isaac e Rebeca não era dos melhores.
A comunicação entre eles era ruim, a comunicação entre eles e os filhos era ruim, um relacionamento marcado por predileções e preferências, como diz claramente a palavra de Deus. Diz que havia uma ligação do pai com Edom, né? Da mãe com Jacó, ou com Israel, de maneira que havia esse jogo de predileções entre os pais, e esse jogo de predileções e preferências entre os irmãos que eram gêmeos, na verdade, fez com que esses irmãos crescessem não como amigos um do outro, mas como inimigos um do outro. Esaú fez pouco caso, que é Edom, fez pouco caso do seu direito de primogenitura. Jacó acabou enganando seu pai, em acordo com a sua mãe, de maneira que a família foi vítima de várias situações muito ruins. Jacó foi perseguido pelo seu irmão Esaú por causa dessa artimanha que ele montou para ganhar o direito de primogenitura. Mas, muitos anos depois, esses dois irmãos, Jacó e Esaú, fizeram as pazes. Há um texto bíblico que fala a respeito desse acordo entre eles. Mas fizeram as pazes, mas não voltaram a caminhar juntos. De maneira que Jacó constituiu um povo, o povo de Israel, e os descendentes de Esaú, que é Edom, constituíram esse outro povo chamado de Edomitas. Eles fizeram as pazes, mas não andaram mais juntos. E a partir dessa situação, na verdade, esses descendentes, tanto de Jacó, de Israel, como de Esaú, de Edom, eles herdaram essa disputa que havia entre os irmãos gêmeos. E o mais interessante e desafiador nesse contexto, meus irmãos, é que os dois irmãos fizeram as pazes. Os irmãos se encontraram, eles se perdoaram. É possível você ver isso no texto das Escrituras. Eles acabaram fazendo um acordo. Eles se amavam. No entanto, as marcas profundas de tantos anos guardando mágoa e rancor uns dos outros, essas marcas foram tão pesadas, elas carregavam consigo rixas, mágoas e ressentimentos, desejos de vingança, e isso acabou se reproduzindo geração após geração, mesmo tendo Esaú e Jacó, individualmente ou pessoalmente, os dois, tendo feito as pazes entre si. Um comentarista bíblico chamado Exaltino Filho, ele mostra mais ou menos que essa disputa entre os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó, ela se estendeu por séculos. E tem alguns pontos marcantes nela. Por exemplo, por volta do ano 1400 a.C., quando o povo de Israel estava voltando do Egito e precisava passar por uma determinada região para chegar até a Terra Prometida, essa região era ocupada pelos descendentes de Esaú, os Edomitas. E os Edomitas negaram passagem, fazendo com que o povo de Israel tivesse que fazer uma volta imensa, com grande prejuízo para todo o povo. Depois que o reino de Israel estava estabelecido, e depois que Davi era o rei desse reino, já o segundo reinado, Davi conquistou o reino de Edom. E Davi e os seus cometeram uma grande chacina. Eles mataram a maioria dos homens de Edom, como numa espécie de vingança por causa do que eles haviam realizado. Um pouco mais à frente, algumas décadas depois, Edom, já recuperada, se juntou a um outro país, né, a Filistia, e juntos roubaram o reino de Judá. Por volta do ano 785, a ação foi do outro lado. Amazias atacou Edom e matou milhares de homens. E agora, no ano 586, que é o ano próximo da fala do profeta Obadias, Edom ajudou a Babilônia a destruir Jerusalém e a ocupar assim o sul de Judá.
Então, uma sequência após a outra, os reinos que descenderam desses dois irmãos entraram numa escalada de vingança, de mortes e de ações terríveis uns contra os outros, chegando ao final com essa ação de Edom que aconteceu durante o cativeiro babilônico. Eu queria fazer algumas considerações sobre essa primeira cena, vamos dizer assim. Meus irmãos, relacionamentos são importantes. E, sobretudo, os relacionamentos familiares. E eles não devem ser menosprezados. Eles não devem ser deixados para o lado como se fossem uma coisa boba, sem nenhuma importância. Não, não. As feridas causadas na família são profundas e podem ser duradouras. E podem ser mais terríveis do que as feridas causadas fora da família. Por isso, nós precisamos ter bastante cuidado com os nossos relacionamentos, porque eles podem realmente se estender e ultrapassar as nossas próprias gerações. Não há um limite para a destruição que sentir-se não amado pode causar. Alguém que não se sente amado, meus irmãos, pode causar dor para muita gente. E pode causar dor por muito tempo. Essa grande dor, esse grande sofrimento, normalmente começa com um ressentimento leve. Com uma coisa que arranhou, uma coisa que a gente não gostou muito, mas que também não falou, não tratou, ficou ali engasgado. E aí aquele ressentimento se transforma em raiz de amargura, como diz as Escrituras. E com raiz de amargura vai amargando a boca, amargando a vida. E, por fim, essa amargura não tratada se transforma em ódio. Uma família que não é capaz de prover um ambiente seguro, meus amados irmãos, pode fazer um grande estrago na vida de muitas pessoas. Mas muito maior do que o potencial de destruição é o poder que há nos relacionamentos, sobretudo nos relacionamentos familiares. Por isso, nós não podemos deixar esses relacionamentos sem serem tratados, sem serem cuidados, sem serem regados, sem serem acompanhados bem de perto. E quando esses relacionamentos são bem tratados e cuidados, meus irmãos, através deles, a vontade de Deus se realiza em nós. E se realiza também na vida daqueles que estão perto de nós. Foi através de famílias imperfeitas que o Senhor realizou o seu plano até hoje. Por isso, ao mesmo tempo que nós olhamos para a família de Abraão, de Isaac e de Jacó, e vemos famílias meio que disfuncionais, cheias de dificuldades, e isso aperta o coração da gente, ao mesmo tempo a gente se lembra que foi através dessas famílias que o Senhor realizou o seu plano. Portanto, as nossas famílias, mesmo imperfeitas, se nós dermos a atenção aos relacionamentos que nós temos entre nós, são capazes de ser instrumento de Deus para realizar a sua vontade ao redor de nós e para as pessoas que nos circundam. Foi através das famílias imperfeitas de Abraão, Isaac e Jacó que o Senhor realizou o seu plano de resgatar a humanidade, está realizando e vai concluir. Meus amados irmãos, o Senhor quer agir através de nós. Em Gênesis, capítulo 33, versos de 1 a 17, eu não vou ler o texto, mas você vai encontrar aquilo que eu disse. Você vai encontrar a história da reconciliação entre Jacó e Esaú. Uma história linda, belíssima. É uma história marcante, uma história repleta de detalhes sobre os sentimentos que tomaram conta dos irmãos gêmeos que não se viam há mais de 20 anos. E naquele reencontro fizeram as pazes. Eles se perdoaram. Mas o ódio produzido por anos de ressentimento havia contaminado as suas famílias e havia contaminado os seus descendentes. Veja só, meus amados irmãos, essa situação é um alerta para nós.
É um alerta porque não é bom acumular raiva e ressentimento contra ninguém, muito menos contra aqueles que são bem próximos de nós. Mas quando alguém é próximo, a gente deve correr desesperadamente para tratar. Seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, deixar correr solto, raiva e ressentimento acaba virando ódio, ira, que contamina todas as pessoas em volta de nós. E eu quero me lembrar aqui de alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Em Efésios, no capítulo 4, verso 26, diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não dá, meus irmãos, para a gente deixar que o ressentimento, a angústia e a amargura em relação a uma outra pessoa avance pelo tempo, porque isso vai envenenar a nós e aqueles que estão ao nosso redor. Em Mateus, capítulo 5, verso 24, o Senhor diz assim: se o teu irmão tem algo contra você, se você souber que o seu irmão tem algo contra você, não avance na adoração a Deus, não. Deixe a sua oferta diante do altar e se reconcilie com ele primeiro. Olha a seriedade com que Jesus pede com que a gente trate os relacionamentos. Não pode deixar acumular, porque se deixar acumular, vai envenenar tudo em volta. Como aconteceu com as famílias de Jacó e Esaú, que foram envenenadas pelo ódio durante séculos. Mateus capítulo 18, verso 15, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele e conversa sobre a falta que ele cometeu. E aí é o outro lado, tanto faz quem é o ofensor, se é o outro ou se é você. Você é chamado a tomar a iniciativa de solucionar, de equacionar, de conversar, de perdoar, de lidar com os relacionamentos de maneira que eles se transformem em bênção e não se transformem em veneno e não acabem se tornando veneno, capazes de matar os relacionamentos e as pessoas. Fique alerta sobre as palavras que saem da sua boca, meu irmão, minha irmã. Elas podem acender a chama do ódio na vida de outras pessoas. E isso pode acontecer sem que você saiba, sem que você tenha noção de que está acontecendo. E se acontecer sem que você tenha noção, se a sua palavra incendeia o ódio no coração de outra pessoa, você não tem controle a respeito daquilo. Então você é corresponsável, mas você não pode fazer nada. Por isso você precisa medir as palavras e não deixar que os relacionamentos sejam envenenados pelo rancor, pela ira, pelo ódio que se acumula, na vida das pessoas, na nossa vida. Você não pode deixar isso acontecer. Bom, essa primeira cena, e eu queria passar agora para uma segunda cena. Essa primeira cena fala sobre todo o pano de fundo dessa disputa, que é um pano de fundo familiar, que é um pano de fundo dos relacionamentos dentro de uma mesma família, dentro de pessoas que tinham ligações próximas e que deveriam amar, ou pelo menos respeitar-se em amor, mas que acabaram se agredindo mutuamente numa escalada de violência que jamais esteve no desejo, no coração de Deus. Passado essa primeira cena, eu quero conversar com você sobre os versos de 2 a 4, porque nos versos de 2 a 4, eu acredito, meus irmãos, Obadias colocou um espelho diante dos edomitas. Um espelho para que eles pudessem se perceber e pudessem se dar conta das raízes do seu pecado. Muitas vezes nós precisamos desses espelhos. Muitas vezes os pecados que cometemos, os erros que cometemos, precisam ser mostrados e alguém precisa colocar diante de nós um espelho. O Senhor teve misericórdia, colocou Obadias para colocar um espelho diante dos edomitas. Pelo menos para eles reconhecerem o pecado que tinham cometido, se enxergarem, se verem com mais clareza. Bom, a capital de Edom, desse reino,
para quem Obadias falou, se chamava Selá, uma cidade que depois tomou o nome de Petra. E essa cidade, ela parecia, assim, inexpugnável, completamente protegida dos seus inimigos. Era uma cidade numa região rochosa, alta, né? Uma região montanhosa e rochosa, uma cidade protegida com penhascos de até 300 metros de altura. E à noite, esses penhascos, a cidade ficava acima desses penhascos, olhados de baixo, as luzes da cidade pareciam as estrelas do céu. E os edomitas se sentiam seguros e protegidos nessa cidade. Eles achavam que ali ninguém poderia tocá-los, ninguém poderia chegar perto deles. Eles eram realmente poderosos ali naquela região. Obadias diz que aquela situação da cidade protegida, da cidade sobre a rocha, da cidade que brilhava como as luzes do céu, da cidade que ninguém podia alcançar, essa situação tornou os edomitas orgulhosos. Orgulhosos além do limite, perigosamente orgulhosos, alimentando sobre si mesmos uma imagem irreal, uma imagem em que eles se viam como invencíveis. Mas eles não eram invencíveis, mas se viam dessa forma. Eles se viam completamente protegidos, mas eles não estavam completamente protegidos. Eles se viam como uma grande nação, mas na verdade eles não eram uma grande nação, eles eram uma pequena nação. Eles, através de Obadias, Deus anuncia, inclusive, que ia desfazer esse auto-engano. Esse auto-engano que levou aquela cidade a se tornar arrogante. E que Deus iria desfazer aquela arrogância, porque ela não tinha a ver com a própria realidade da vida dos edomitas. Então, deixe-me dizer uma coisa, meus amados irmãos e meus amigos. Na base da violência de Edom contra os seus irmãos, a violência que é denunciada por Obadias, nós vamos ver mais na frente, com detalhe, essa denúncia, na base dessa violência estava o entendimento equivocado que o povo de Edom tinha a respeito de si. Eles achavam que tinham o direito de fazer aquilo. Eles achavam que tinham o direito de serem violentos. Eles achavam que tinham o direito porque eles eram especiais, eles estavam numa situação privilegiada, eles eram poderosos, e por causa disso eles se sentiram, olharam para si e se viram além do que eles realmente eram. Eles aprenderam a se alimentar dessa imagem distorcida que tinham de si mesmo. Essa imagem de que eles eram melhores, de que eles eram mais sábios, de que eles eram melhores estrategistas. E por isso eles chegaram ao ponto de colocar toda a sua confiança nessa imagem equivocada que tinham de si mesmos. E isso, então, fazia com que eles se sentissem autorizados a serem violentos e a fazerem tudo aquilo que eles gostariam de fazer sem prestar contas a ninguém. Bom, por que eu estou destacando essa característica dos edomitas? Porque os edomitas, meus irmãos, eles olharam para si e viram em si mais do que o que eles eram. Eles não olharam, como diz as Escrituras, de forma moderada sobre si mesmos. Na carta escrita pelo Evangelho, pelo apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Roma, no capítulo 12, no verso 3, há algo muito especial sobre essa maneira de nós olharmos para nós mesmos. É importante a gente ler esse texto e considerar esse texto, Romanos 12, capítulo 3, porque ele vai ajudar a gente a perceber um pouco também do que nós acabamos fazendo nesse tempo em que nós estamos. Romanos 12, 3 diz assim: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são.
Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Meus amados irmãos, uma das acusações mais constantes que nós temos visto hoje a respeito da Igreja de Cristo é que a Igreja do Senhor se tornou arrogante, pedante, pensando sobre si mesma sem moderação, pensando sobre si mesma não conforme a própria fé que o Senhor nos deu, mas conforme uma imagem distorcida que tem de si mesma. Foi isso que aconteceu com os edomitas. No entanto, o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos ser advertidos, ele nos adverte, que nós não devemos nos considerar melhores do que nós somos. Nós devemos olhar para nós mesmos com ponderação, com parcimônia, sabendo das nossas limitações, compreendendo que nós não somos tanta coisa assim. Essa posição de humildade diante do Senhor é o que se pede daqueles que seguem a Jesus Cristo. Os edomitas não agiram dessa forma. Os edomitas agiram como quem tinha certeza a respeito do seu grande valor. E por causa disso, eles deram espaço para a violência contra as pessoas. E por causa disso, eles acabaram sendo violentos contra os seus próprios parentes, contra a sua própria família, cheios de arrogância que eles acabaram ficando. E Obadias pôs um espelho diante deles para que eles compreendessem. Foi isso que levou vocês a fazerem o que vocês fizeram. Deixe-me dizer uma coisa a mais a respeito disso, meus irmãos. O caminho para a gente se sentir forte, porque eu sei que nós estamos numa época em que a gente se sente abatido, se sente entristecido, se sente inadequado, dias difíceis. Mas o caminho para a gente se sentir forte não é inflar o ego, como a maioria das pessoas querem fazer. Não é encher a bola, não é. O caminho para a gente se sentir forte é a gente se reconhecer fraco e declarar que a nossa força está no Senhor, nosso Deus. Esse é o caminho. Porque o caminho de inflar o ego, o caminho de encher a bola, é o caminho do orgulho e da arrogância. Mas o caminho daquele que reconhece a sua fraqueza e a sua limitação, e que também reconhece no Senhor a sua força, esse é o caminho da humildade, esse é o caminho da realização plena de Deus nas nossas vidas. Ah, meus amados irmãos, eu quero lembrar aqui também de uma outra situação, essa bem prática, vivida pelo apóstolo Paulo. Ela está narrada na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, do verso 8 ao verso 10. Eu vou ler alguns trechos dessa passagem. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versos de 8 a 10. Apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo, um homem que foi usado poderosamente pelo Senhor de diversas maneiras, um homem que plantou muitas igrejas, um homem que tinha dons dados por Deus. Ele diz assim: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. E ele está falando do que ele chama de um espinho na carne, de algo que o incomodava, de algo que não lhe fazia bem. E ele disse que orou ao Senhor por 3 vezes, dizendo: Senhor, tira isso de mim. Mas ele me disse, olha a resposta do Senhor ao apóstolo Paulo: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, isso é o reino de ponta cabeça. O reino de Deus é invertido. No reino de Deus, fortes são aqueles que são fracos. Fortes são aqueles que reconhecem a sua debilidade e a sua dependência. Por isso, quando Paulo pede para ser livrado daquilo que lhe incomodava, o Senhor diz: a minha graça te basta, Paulo. É suficiente. Porque quando você está se sentindo fraco, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa em você. O texto continua dizendo, já no verso 10, por isso,
Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, pois quando sou fraco é que sou forte. Ah, meus amados irmãos, esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus. É essa força que é capaz de nos manter nesses dias de forma íntegra. Porque qualquer outro tipo de força, qualquer inflação de ego, qualquer enchimento de bola, leva a gente para o caminho dos edomitas, leva a gente, na verdade, para a arrogância e para a petulância. Mas quando nós reconhecemos as nossas limitações, aí o Senhor pode agir. E quando ele age, o poder dele se revela. E nós somos fortes porque somos fortes nele. Ah, meus amados irmãos, que coisa louca, que coisa estranha, mas que coisa tremenda, poderosa e verdadeira é o Evangelho de Jesus Cristo. Ah, Senhor, nós precisamos do teu amor e da tua graça. Dos versos 5 a 9 do texto que nós lemos, o Senhor deixa claro, meus irmãos, que o seu justo juízo sobre os edomitas será completo. Quando o Senhor terminar de executar o seu juízo, ele diz que não haverá qualquer sinal do reino de Edom. O reino de Edom vai ser varrido da face da terra. Ele diz mais, diz que nesse processo os edomitas serão traídos pelos seus amigos, pelos seus aliados, que os sábios de Edom desaparecerão, que os guerreiros de Edom se tornarão medrosos. Que duras palavras o Senhor está dizendo para os edomitas. E a dureza dessas palavras, meus irmãos, escritas por Obadias, podem fazer com que alguém pense que é um exagero isso que Deus está fazendo. Mas não é. Também é possível que alguém questione o direito do Senhor de fazer isso. Será que o Senhor pode fazer isso com uma nação? Ele pode varrer uma nação da face da terra? Ele pode conduzir a história para o fim de uma nação? No caso da nação edomita, ele tem o direito de fazer isso? Sim, ele tem todo o direito de fazer isso. É o salmista que nos lembra que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo pertence a Deus, o mundo e tudo que nele habita, Salmo 24, o mundo e tudo que nele habita pertence ao Senhor, meus amados irmãos. Deus tem direito, tudo pertence ao Senhor por direito de criação. Ele pode fazer o que ele quiser com a sua criação. Mas, em segundo lugar, é preciso lembrar também que essa ação de Deus, essa ação tão dura, tão contundente de Deus contra os edomitas, ela acontece depois de uma espera de mais de 2.000 anos. Sim, por 2.000 anos, o Senhor aguardou e esperou que os edomitas se reconhecessem a sua arrogância e se rendessem aos pés do Senhor por 2.000 anos. Através de gerações, os edomitas confirmaram o seu coração endurecido. Através de gerações, os edomitas mantiveram o ódio de forma viva dentro de si. Portanto, meus amados irmãos, a justiça do Senhor chega depois de 2 milênios de revelação da sua misericórdia. Então, é preciso entender, o Senhor é grande em misericórdia e paciência. Sim, e o salmista nos diz isso. O Senhor é tardio em irar-se. Salmo 103, verso 8. O Senhor demora a se irar, mas ele tem direito de se irar. E quando ele se ira, ele tem direito de executar a sua justiça. Porque ele é dono de tudo que existe no universo, por direito de criação. E ele faz isso, sim, com amor, mas também com justiça, porque ele quer executar a sua justiça e realizar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ah, meus irmãos, é duro, é difícil quando a gente ouve as palavras
duras do Senhor contra uma nação que rejeitou ele. Por isso, nós precisamos amolecer o coração diante das palavras de Deus, diante daquilo que ele fala para nós. Amolecer, ele é misericordioso, ele quer perdoar, ele quer que nós estejamos prontos a abraçar o seu perdão. Mas para isso é preciso reconhecer quando se está errado. O que os edomitas não fizeram por cerca de 2000 anos. Bom, deixe-me avançar para os versos de 10 a 14, para dizer que nesses versos de 10 a 14, o profeta Obadias finalmente lista as acusações contra o reino de Edom. E eu queria que você pegasse agora nesse texto de 10 a 14, para a gente poder ver uma por uma, tá certo? Eu não vou ler o texto basicamente, mas você vai acompanhar no texto e vai ver essas acusações. A primeira coisa que Obadias diz é que os edomitas, eles foram violentos contra os seus parentes. Diz também que eles foram omissos em socorrer no momento em que seus parentes estavam precisando de ajuda. A outra acusação que Obadias faz é que os edomitas, eles participaram do espólio de guerra, eles se aproveitaram, se enriqueceram com os bens que haviam sido roubados da tribo de Judá. Diz também que eles se alegraram com o cativeiro e com o exílio de Judá. Eles vibraram quando os seus parentes foram levados cativos. Eles tiveram satisfação com o sofrimento de Judá. Obadias diz também que eles agiram com arrogância quando as pessoas que estavam aflitas os procuraram. E que eles realizaram saques, roubos, nesse dia de grande calamidade no meio do povo de Judá, que eram os seus parentes. Diz mais Obadias que os edomitas se sentiram, assim, satisfeitos, alegres com a destruição de Jerusalém e roubaram as riquezas. Diz que eles montaram armadilhas para matar aqueles que conseguiam fugir dos perseguidores. Que coisa terrível! Alguns dos israelitas conseguiram fugir dos babilônios, mas os seus parentes montaram armadilhas contra eles e os mataram. E diz mais, diz que aqueles que não foram pegues nas armadilhas e não foram mortos, foram capturados e entregues à nação invasora. Essas são as acusações contra os edomitas. Meus amados irmãos, deixe-me dizer uma coisa. Às vezes a gente pensa que Deus está preocupado assim com aquelas coisas religiosas, sabe? As coisas da religião, a forma como as coisas acontecem. Mas, na verdade, Deus não está preocupado com o exterior da nossa expressão religiosa. Deus tem muita tranquilidade para lidar com a forma como nós fazemos a nossa adoração a Ele. Porque o que realmente incomoda o Senhor é o que está lá dentro do coração. São as motivações, as razões, as coisas que movem a gente. São as coisas que saem de dentro. Essas são as coisas que são capazes de matar. Jesus disse isso. Ele quer saber como é que nós estamos lidando com as situações reais da vida. Não é a respeito da forma como nós nos expressamos religiosamente, mas é quem nós somos na vida real. O que nós valorizamos, o que nós achamos importante, aquilo que nós vivemos, a maneira como nós vivemos em nossas vidas reais. Nós somos desafiados a confiar no Senhor, a colocar de lado a nossa natureza caída e abraçar a ação poderosa do Espírito de Deus em nossas vidas, para que a nossa maneira de viver no dia a dia seja parecida com o modo com que Cristo viveu. Então, deixe-me dizer, veja só, uma das coisas que Obadias está dizendo para
o povo de Edom, para os edomitas, é que até contra os adversários ou inimigos, se você quiser colocar, até contra os adversários deve haver um limite na nossa indignação. Eu não sei se você tem vivido essa realidade, mas eu tenho visto isso acontecer bastante. A indignação extrapolando, indo além do razoável, indo além do que parece ser sensato. Obadias está dizendo, olha, a indignação contra os adversários tem um limite. Nem mesmo aos adversários, Obadias está dizendo, deve ser negado socorro nos momentos de aflição. É isso que ele está dizendo. Deus está preocupado com essas coisas que são práticas do dia a dia. Ele está dizendo que ganhar, obter lucro e ganho nas costas de quem já perdeu e está sofrendo é inadmissível. Obadias está dizendo que alegrar-se com a dor e o sofrimento e a destruição dos outros não é suportável. Deus não suporta isso. Nem com os inimigos e os adversários. Obadias está dizendo que não cabe arrogância quando nós lidamos com aquelas pessoas aflitas e que passam por dificuldades, mesmo que essas pessoas sejam inimigos ou adversários. Há um limite. E se nós passarmos esse limite, nós não estamos falando pelo Espírito de Deus. Estamos falando pelo nosso próprio espírito, é a nossa própria carne, é a nossa própria vontade acontecendo. E o Senhor não se agrada disso. Não se agrada. Pois bem, eu quero terminar olhando para os versos 17 a 21, fazendo alguns comentários, porque no final do seu livro, seguindo, na verdade, a tradição profética, Obadias anuncia que o Senhor não se esquece do seu povo. Oh, Deus bom. Ele não se esquece do seu povo. E que as aflições pelas quais o povo estava passando, lembre que eles estavam cativos na Babilônia, elas seriam parte do passado, quando o Senhor os trouxesse de volta para a terra que ele tinha prometido para eles. As terras invadidas pelos adversários e inimigos seriam devolvidas. Os inimigos seriam banidos. E o povo de Deus, a quem Deus prometeu descendência, terra e bênção, ele veria cumprida a promessa de Deus e retornaria para a sua terra. A última frase desse trecho que nós lemos, no entanto, meus irmãos, é a que mais chama a atenção, porque ela diz, o reino será do Senhor. É assim que termina o livro de Obadias, o reino será do Senhor. Toda a história da humanidade, meus irmãos e meus amigos, converge para essa verdade. O reino pertence ao Senhor. E é apenas sobre o domínio do Senhor que a vida é plena em todos os seus sentidos. Lembre-se, Jesus orou pedindo, venha o teu reino. Venha o teu reino. Em Apocalipse, no livro de Apocalipse, do apóstolo João, no capítulo 11, verso 15, anuncia a 7ª trombeta, dizendo o seguinte, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amado irmão, a história converge para o reino de Cristo. A história converge para o reino do nosso Senhor. E nós precisamos colocar isso fundo no nosso coração. O Senhor está no controle da história. E tudo irá na direção que ele está realizando. Agora prestem atenção, ali longe da sua terra, aprisionados, num cativeiro, humilhados. O remanescente do povo de Deus ali precisava desse anúncio do profeta Obadias, de que o reino será do Senhor, de que o Senhor completará e cumprirá a promessa que ele fez. Meus amados irmãos, meus amigos, hoje, aqui nós estamos aprisionados também. Aprisionados por essa pandemia, sofrendo a dor da perda de pessoas que nós amamos. Pessoas que
fazem falta em nossas vidas. Vendo o nosso país navegando sem rumo e sem direção, assim como os israelitas viram o seu país ser esfacelado ao serem levados cativos para a Babilônia, nós também precisamos nos lembrar de que o Senhor continua reinando e de que ele agirá na história, e ele está agindo na história. E a ação do Senhor na história, meu amado irmão, é para que o seu grande amor, a sua justiça e a sua misericórdia sejam reconhecidas neste mundo. Ah, meu amado irmão e meu amigo, chegará o dia em que esse reinado, o reinado do nosso Senhor, será plenamente percebido. Nesse dia, todo joelho vai se dobrar diante de Jesus Cristo e toda língua vai confessar que ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Ah, meus amados irmãos, nós aguardamos esse dia e aguardamos esse dia com esperança e com alegria no coração. O reino é do Senhor. Que ele nos abençoe, que ele nos encha da sua graça, do seu amor, nos encha de esperança, que ele nos ajude a suportar os dias difíceis, meus amados irmãos. E assim nós possamos juntos celebrar o fato de que o nosso Deus é Senhor sobre todas as coisas e conduz a história do universo para o bem daqueles que o amam. Ah, meus amados irmãos, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém.